túnel não existe. A luz existia sempre. O túnel foi criado pelas viagens da mente humana. A luz sempre esteve aí, em todos os lugares. Então nós vamos falar dessa luz. A luz que vem de dentro da gente. A gente ouve falar muito sobre isso. Que a felicidade está dentro de nós. Que a verdade está dentro de nós. A paz está dentro de nós. Deus está dentro de nós. É comum a gente ouvir isso, que é para procurar dentro de nós mesmos. E a gente repete isso com frequência. Mas o que significa? Porque você vai repetindo as coisas e elas acabam virando qualquer outra coisa que se repete. Ou seja, elas perdem a identidade, a essência. Como que se entra em si mesmo? Zen significa meditação, a gente sabe já, né? Meditação é uma maneira de entrar dentro de nós mesmos e encontrar o nosso centro, camada por camada. Para resumir, corpo, mente, coração e ser. O centro é o ser. No centro está a nossa origem e também as nossas asas. Ou seja, algo que possa responder às perguntas também consecutivas de onde eu vim e para onde eu vou. Existe a nossa origem e as nossas asas que nos levam para onde a gente quiser ir, no centro, no nosso ser. Camada por camada é descoberta e ultrapassada no momento em que ocorre a nossa percepção de que você não é o seu corpo, de que você não é os seus pensamentos, de que você não é os seus sentimentos. Você é um observador disso tudo. Já está confirmada a presença do nosso ilustre Raul Seixas no programa de hoje. Ele sempre esteve aqui. Então, num oferecimento Cabeleireira Leila, cabelo, unha e da atração em unhas, cultura cria confusão. A cultura, todo o aprendizado que veio dos nossos pais, da escola, da sociedade, isso é inevitável, tá? E isso cria uma confusão dentro de nós que também é inevitável. E cria uma tensão, porque são muitos impactos, muitas contradições que vão se somando. A gente não consegue assimilar isso tudo. Então a cultura é a mente social. A cultura é o que a gente aprende. É a programação externa que nunca, jamais vai te deixar em paz. Desde sua infância até a sua velhice. A tendência natural é que você nunca esquecerá e nunca se desapegará, nunca se libertará de tudo o que você aprendeu. Mesmo que esse conteúdo tenha lhe feito mal, que esteja lhe causando mal, que esteja te travando em algumas questões importantes da vida, porque muitas vezes você nem percebe, você se torna escravo desse método, dessa moral, dessas circunstâncias todas que você aprendeu e geralmente não questionou. Nada mais forte, nada mais brilhante no mundo que uma criança questionadora, porque ela fica mais livre da cultura. Lembrando que a palavrinha Zen no final do nome deste programa é importante. Eu comecei a falar sobre cultura Zen e o pessoal não ouvia a palavrinha Zen. Agora a palavrinha Zen faz mais sentido, mas tudo isso foi muito bem planejado porque a palavrinha cultura é uma palavrinha que é capaz de adentrar na sociedade de uma maneira mais fácil do que a palavrinha Zen ou de qualquer outra palavrinha alienígena à cultura brasileira. Então, aos poucos, a gente foi transformando a cultura em cultura Zen. E hoje tem tudo a ver com o tema de hoje, isso. Eu tenho para mim que, de fato, a busca pelo interior, a busca pela evolução da consciência humana é só o que a gente tem que fazer para mudar as coisas.
estamos em campanha política, né? Muitos usam o termo pela mudança, vote. Pela mudança, isso e aquilo. Não há mudança nenhuma por esse caminho. Não há, porque é um caminho já trilhado, a gente sabe que não. A mudança significativa para a humanidade é quando despertarmos em nós aquilo que eu chamo de cultura zen. Você pode chamar de qualquer coisa, cada tribo desse mundo chama de alguma coisa. O fato é busca interior, elevação da consciência, autoconhecimento. Mas se você se apegar à cultura e não à busca pelo seu ser interior, você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido no trevo, na cerração, na neblina, não vai achar o caminho para o interior. A cultura do mundo hoje, desde nossa infância, o que ela nos ensina? Ela tem causado muitos males, né? Condenação, ambição, pecado, competição, né? Sua mente vazia de criança foi preenchida com a cultura do rebanho. Por isso que a meditação é importante. A meditação é como se fosse tomar um banho diário na mente. A gente toma banho no corpo, às vezes nem tão diário assim, mas a mente precisa ser um banho constante para que a cultura não encruste nos neurônios e nos faça perder o caminho do interior. A mente é muito colorida, pisca-pisca de Natal, ela chama atenção e daí a gente fica gastando muita energia com ela, com os pensamentos, e não consegue escavar mais fundo dentro de nós. Tu vê que o mundo é todo intelectual, todo simplesmente metódico, todo cheio de moral, de ambição, condenação, competição. E a vida não é respeitada como tal, como profundidade. A estrutura cultural, ela é útil, claro, mas só na camada mais superficial da vida, que é a vivência em sociedade. Foi nos dado uma roupa de mergulho para a gente sobreviver nesse habitat social. Essa roupa é a nossa personalidade e ela deve ser usada para viver no dia a dia, é claro. Mas se você querer entrar em si mesmo ainda com essa roupa de mergulho da sociedade, você vai encontrar problemas, porque a personalidade não te faz sobreviver no ambiente interior. Ela é só para o ambiente exterior. Quando você vai para dentro de você mesmo, você tem que deixar a personalidade de fora. E esse deixar de fora é um exercício de meditação, porque a personalidade toda é cultural. Ela não é apropriada para uma busca interior. Basta estar simplesmente sozinhos. Quando a gente está sozinho assim, basta isso para a gente criar um portal para onde as dimensões da vida começam a se despir da personalidade. Ou seja, quando você está sozinho, não existe mais com quem conversar, com quem interagir. Só isso, simples assim, começa a fazer você entrar para dentro de você mesmo. Percebe como tem galera que não consegue ficar sozinha, que precisa ter alguma companhia, ou algum barulho, ou alguma coisa constantemente inspirando a sua atenção para fora. A introspecção é um tanto assustadora, justamente porque não existe mais aonde se apegar, não existe mais personalidade, não existe mais sociedade, só existe o grande e infinito vazio interior, que há de ser pura espiritualidade, pura divindade. Mas se você não entra em contato, ele realmente é assustador, porque ele é desconhecido. Tudo acaba onde começou e tudo começa onde terminou. Faz sentido para você? Então bem-vindo ao Cultura Zen, os papos mais além. Se bobeia, nós formamos uma dupla. Quando você vai dormir, o último pensamento que você teve, você vai acordar com ele na sua cabeça. Dizem os mestres taoístas, pessoal que saca esses lances mais profundos aí, mistérios da vida, da morte, da reencarnação, da não sei o que, essas coisas bem legais. Dizem que é assim que a vida é também. O último pensamento que você teve nesta vida vai ser o primeiro que você vai despertar na próxima chance, na próxima oportunidade,
Claro que é isso e muito mais além, mas só para instigar, né? Porque a busca pelo nosso centro, a busca pelo interior, pela consciência, nunca para. Esse momento em que você talvez possa ficar com medo de ficar sozinho, esse momento em que você começa a entender que a sua personalidade é um produto cultural da sociedade e que sozinho ela não existe mais, é um momento em que você se assusta, mas também é um momento promissor. É um dos melhores momentos da vida para um ser humano. As religiões, as culturas religiosas não praticantes do exercício de meditação fazem da personalidade o início de sua filosofia. Desse modo, a personalidade se mantém. Ela é guardada. Ela vai para o céu ou para o inferno. Ela é mantida, né? E você vai encontrar com outras personalidades amanhã depois, em algum desses dois grandes momentos do céu e do inferno. As religiões que praticam a meditação, elas fazem da personalidade, do nosso eu aqui e agora, um momento no meio do todo. Não dão importância e muito menos continuidade para essa personalidade. Ela se apaga como se fosse uma onda no mar que bate na areia, nas rochas. Ela se apaga e se mistura com o mar. Ela é só uma onda. Nossa, que assustador saber que a gente não existe desse modo. Pois é, disso que eu estou falando, por isso que é assustador para muitas pessoas. Em algum momento da nossa vida, para todos nós, isso é assustador. Você perceber que talvez seu eu egóico, a sua personalidade, o seu nome, a sua pessoa é uma realidade temporária. Então as religiões que praticam a meditação vivem nessa percepção da coisa, que é uma percepção, ao meu ver, muito maior, muito mais profunda da realidade. Ou seja, a personalidade também nunca existiu e não vai para lugar nenhum. Ela é apenas uma vibe, uma onda no universo. E se existe reencarnação, é uma continuidade em algum outro elemento, uma vibração que continua, mas não é mais nós. Então, para esse andar da onda, parece uma coisa para fora, né? Vamos procurar o interior. O papo de hoje é o nosso eu interior. Em meditação, a personalidade desaparece e a sociedade também desaparece. Você está só, mas você não é mais você. Então, nisso, o real surge. Nisso, o interior surge. Só essa vivência, só essa experiência, por assim dizer, que pode responder essa perguntinha: quem eu sou? E essas outras também: de onde eu venho e para onde eu vou? A nossa mente, a nossa cabeça, o nosso pensamento vai dar respostas continuamente sobre essa pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Você vai parar para pensar, para filosofar. Não é a mesma coisa que meditar. E a gente sabe que aqui é um desfilosofar, aqui é um desligar, desapegar do pensamento. Qualquer resposta que a mente possa dar vai desencadear uma teoria filosófica gigante e sem fim. Num primeiro momento, o exercício de meditação mais básico é simplesmente não responder mais às perguntas que passam na sua cabeça, deixar elas sem resposta, não nutri-las, deixar que a dúvida desmanche a pergunta e que fique só um profundo nada. Esse é o primeiro exercício. Claro que não é fácil. A nossa mente vai insistir em filosofar, você vai ver. Tente deitar e não pensar em nada, ou pelo menos não se apegar às respostas da mente. Não se apegar às respostas, não se apegar à tagarelice, e nem às perguntas, e nem às preocupações, e nem a nada. Afinal de contas, a sua personalidade é temporária, não é? Então, você use a faculdade da imaginação para imaginar se talvez uma pedra ou um nada, você não existe mais. Aí as coisas começam a ficar mais profundas e mais assustadoras, né? Eu não me identifico mais com o cabelo, né, com a unha que foi cortada. Aos poucos você percebe que você também não vai se identificar mais com os pensamentos que você cortou. Ah, mas os pensamentos são muito mais fortes,
muito mais brilhantes, coloridos. Então a gente se apega, a gente não consegue dizer, não, eu não sou isso que eu penso, eu não sou os meus sentimentos também. Então você vai buscando, tentando se encontrar, desconstruindo-se, né? E, pô, cadê eu? Não tem. Neurologistas modernos sabem muito bem que eles conseguem ver hoje em dia naqueles aparelhos, né, aquelas coisas todas. Uma vez não tinha isso, né, só tinha a experiência de quem praticava, de quem meditava. Hoje toda a ciência moderna e todos os equipamentos modernos estão corroborando para a essência da prática da meditação como verdade, tem uma verdade naquilo ali. Então o pessoal cientista moderno está analisando o cérebro e eles conseguem identificar que os pensamentos, num falar assim bem simples, eles não são peças de roupa dobrada e guardada no guarda-roupa. Os pensamentos, eles não existem na nossa cabeça, eles não existem fisicamente, eles não são um arquivo de computador na pastinha, tal. Eles não existem, eles são evocados pela nossa memória e eles se juntam, eles não existem. Aí a gente pensa e eles se formam. Depois a gente segue o baile, segue a vida e eles se desmancham. Eles são uma coisa meio quântica assim. Eles estão ali, eles aparecem tipo em hologramas. Eles não são armazenados. Eles são só montados e desmontados na hora que a gente lembra, na hora que a gente pensa. Esse é mais um fato cientificamente observado que comprova que o eu não existe em lugar nenhum. É uma onda cerebral. Tchê, eu não havia percebido ainda. Mas o Leandro Zen é a cara do ator britânico. Ah, meu amigo, é verdade. Ben, você já percebeu que tá contracenando com o Mr. Bean, DJ? Esse foi meu apelido durante muitos anos nos meus trabalhos que eu tive aí na juventude. E aí, Bean? Aí, Mr. O pessoal falava. Ei, Mr. Bean! Sim, eu gosto da referência. Eu até comprei os direitos autorais do Mr. Bean. Agora, se ele quiser usar a minha cara, ele que me paga. Ah, você acha que eu me mantenho como na vida? O ser está além da cultura. Bom, que papo estranho? Sim, esses são os papos mais além. Quem observa os pensamentos? Quem está observando a personalidade da gente? Se nós não somos os nossos pensamentos, se nós não somos nem os nossos olhos, quem nós somos? Quem está observando a nossa existência? É um observador mais profundo dentro da gente, dentro de nós, entre aspas, né? Que seria a consciência, a mais pura divindade que está em todos os lugares. A meditação, esse exercício que a gente está falando aqui, ela é chamada de morte em vida, porque a morte, segundo os mestres taoístas e outras vertentes, morte causa essa mesma sensação. Você se afunda para dentro de si mesmo e começa a ver o seu corpo ficando longe, os seus pensamentos ficando longe, como nuvens no céu, os sentimentos ficando longe, e você vai afundando. Você começa a ver a sua mente flutuando como uma tempestade no céu, e você vai se afundando, se apagando profundamente. Você pode se apegar aos raios que você está vendo na tempestade e acabar sendo encantado pelaquela tempestade toda, e você pega carona novamente num daqueles raios, daquelas nuvens, e aonde a sua vida acabou aqui, essa onda vai continuar lá onde o raio for cair, porque a mente é um corpo volátil. A mente demora mais que a pele para morrer. Ela pode pular para outra existência. Os papos mais além. Mas agora, se você conseguir não se apegar, não se encantar por aquele festival de luzes todo, ir dando adeus à vida, aos pensamentos, aos sentimentos, você dá adeus a tudo, você entra numa profundidade chamada consciência, que é o observador disso tudo que está acontecendo, e que é de fato um ser,
uma experiência, um negócio diferentão, que não tem palavras para explicar. Mas já deu para entender, mais ou menos, qual é, né? Esse entendimento é bom, embora ele não seja realmente a experiência em si. É interessante a gente ficar imaginando essas coisas diferentes daquelas que a gente aprende por aqui, porque que abre as possibilidades, né? A gente começa a se preparar para esse tipo de coisa. O observador, ele não é atingido por nenhum momento da vida, por nenhuma circunstância. A consciência, ela nem nasce e nem morre, ela sempre esteve aí. Então, isso parece meio chato, mas na verdade é uma transcendência. O ser é uma transcendência, ele já é uma realização que não se baseia mais em emoções. Para ir para dentro da gente, na prática, como é que eu vou para dentro de mim mesmo nesse sentido espiritual, né? Não é nenhum esforço ir para dentro de si mesmo. Eu já disse que basta a gente ficar sozinho, a gente já começa a ter uns vislumbres de que a nossa personalidade está sendo colocada num cabide e a gente fica vazio. A gente já começa a perceber que existe uma porta muito simples para começar a ir para dentro de nós mesmos. Ficando parado, imóveis. É diferente da vida que vai, onde a gente vai atrás dos sonhos para realizar aquela coisa toda, aquela loucura toda. O nome disso é desejo, eles chamam desejo no Oriente. A sede de vida é diferente, ao contrário, é quando você simplesmente não vai mais atrás dos sonhos. Pelo menos 1 minuto na vida, ou 2, ou 1 hora, ou 2, antes de dormir, que tal? Deite-se e não vá mais atrás dos sonhos da vida. Ficando parado e não respondendo àquela instigação que a vida tem para que você participe, você já começa naturalmente a entrar em si mesmo, que é, como eu disse no bloco anterior, a mesma coisa que acontece quando você morre. Não se assuste, não se assuste, não se assuste. A gente sabe que é a única realidade que nos aguarda, né? Porque ela sempre esteve presente. Ela é. Então a vida está acontecendo alegremente a cantar e você para. Ao ser humano é concedido esta possibilidade de, opa, vou parar aqui só para ver o que dá. Aí então a consciência começa a focar do fora para dentro, entre aspas, né? Para a consciência, para o ser. Que nem quando a água puxada pelo solo, né? O rio para de correr. Para nós, seres humanos, essa vontade de viver, ela não é só instintiva, ela também acontece na nossa mente, no nosso plano intelectual, que é a nossa personalidade, os nossos projetos, as nossas metas, os nossos sonhos, as nossas paixões, as nossas idealizações, as nossas campanhas políticas, enfim. E na sociedade, na porcaria da competição, no preparo, nos anos de estudo para conseguir um bom salário, na acumulação de bens, no roubo de bens dos outros. Então isso tudo faz parte do anseio por viver, instintivo e intelectual. No máximo, o que vai acontecer é que você vai perceber que esse anseio que você tem nunca vai se realizar. De qualquer forma, você pode ir, pega a estrada e vai. Vai, a vida quer que você vá mesmo. Mas você vai perceber lá pelas tantas que, não se realiza, não tem fim esse caminho. Então, desse modo, você para e se desliga psicologicamente desse fluxo de desejo. Vive, naturalmente, continua vivendo, mas você também se atenta para uma realidade maior, que é a chamada realidade interior. Aí as coisas começam a ficar mais interessantes para você, mais completas. Qualquer esforço para atingir o nosso eu interior é ainda uma tática do desejo. Não é assim, não é um esforço, é simplesmente parar. Todas as viagens são viagens para fora. O que chamam de voltar-se para dentro de si é simplesmente não viajar mais, porque você já está lá dentro.
A vida continua, no entanto, o seu ser interior é inatingível por essa continuidade. Como eu disse, a consciência é inatingível pelos altos e baixos da vida. Ela está ali, pronta. É a paz interior mesmo, que sempre existiu. Inclusive, nem a morte nem o nascimento interferem. Mas por que ir para dentro? Manter a distância entre você e os seus pensamentos é o objetivo da meditação. Manter essa distância, essa sacação de que você não é os seus pensamentos. Essa é a única liberdade, gente. É a única liberdade. É fácil entender que desse ponto não existe mais sociedade, não existe mais política, não existe mais religião, não existe mais quem possa afetar a sua experiência, quem possa afetar o seu ânimo. Você fica no controle da sua existência. Os governantes, eles podem mudar o ambiente. A todo instante eles tentam mudar o ambiente. Só que eles não poderão mais te fazer sair do sério, uma vez que você descobre o seu ser interior. Então é por isso que esse papo também é importante na prática. Volte-se para dentro de si mesmo, sempre que puder, sempre que você se lembrar desses papos mais além que a gente teve aqui, você vai abrir uma porta, uma possibilidade de se desenvolver cada vez mais dentro de si mesmo. Isso vai fazer toda e única diferença na sua vida, seja qual for o seu caminho, a sua cultura espiritual, a sua religião, enfim.